Agora na página 38, nós vamos ver como que foi o imperialismo na Ásia. Vimos o imperialismo na África, agora nós vamos ver essa colonização, esse imperialismo na Ásia, certo? A Ásia ela também foi dividida em territórios, né, por essas potências, mas foi um pouco diferente do que aconteceu na África, certo? Vamos ler comigo? A Ásia era considerada o reino das maravilhas. O motivo é que os árabes, ao promoverem sua expansão territorial, estiveram na China e durante o século VIII levaram para a Península Ibérica muitas das descobertas que fizeram no Oriente, de novos tipos de alimentos a armamentos. Os europeus se beneficiaram com produtos orientais. No século XIII, o veneziano Marco Polo, ao viajar pelo Oriente, também retornou com informações que muitas vezes eram consideradas fantasiosas pelos seus conterrâneos. No final do século XIX, a Inglaterra, a França, a Rússia e a Holanda estabeleceram domínios coloniais sobre a região da Ásia. Então foram essas potências, essas quatro potências que dominaram o território da Ásia, certo? Então, neste mapa aqui, a gente consegue ver a Ásia colonial, ou seja, como que ficou definidos os territórios para estes colonizadores, né, para essas potências, essas quatro potências, certo? Então, aqui a gente vê a região britânica, né, que é a região da Inglaterra, a gente vê aqui a região francesa, vê a região de Portugal, né, a região ali da Holanda e a região da Rússia, certo? Que são a região alemã em si. Então a gente vê aí o que ficou designado para cada potência, certo? Agora na página 39, a gente vai ver a exploração inglesa na Índia e alguma exploração inglesa na China. Vamos ver uma revolta que aconteceu na Índia e uma revolta que aconteceu na China, certo? Então vamos lá. A presença de estrangeiros na Índia se deu muito antes do século XIX e XX. Porém, a partir da década de 1830, o território e o povo indianos se tornaram alvos das potências imperialistas europeias. Bom, por que a Índia se tornou alvo do imperialismo europeu? O que a Índia mostrava de que tinha benefícios para os europeus? Vamos lá. O principal reino a estabelecer seu domínio sobre a região foi a Inglaterra. Ela fixou entrepostos em várias cidades litorâneas da Índia e no sul do seu território. Iniciou a plantação de papoula, da qual era extraído o ópio, que era comercializado na China. Em razão das riquezas oferecidas e pela posição estratégica, a Índia foi ligada à Inglaterra na categoria de protetorato. O domínio inglês sobre a região e a imposição da cultura britânica à população da Índia, além do desrespeito aos costumes e às religiões dos povos locais, acabaram por gerar conflitos. Bom, aqui a gente vê que quando esses povos europeus, essas potências europeias, ao dominarem tanto a África como a Ásia, na África elas foram em busca de matérias-primas, né? Como, por exemplo, o carvão mineral e o petróleo para as indústrias que estavam tendo pós-revolução industrial, certo? Já aqui na Ásia, a gente percebe que eles buscavam territórios para se fixarem, para ali produzirem produtos para serem extraídos e exportados para a Europa, certo? Na África era para ser extraído tudo que tinha de bom daquele território. Já na Ásia, a gente vai investir um pouco, né? Nós vamos plantar, nós vamos investir para poder extrair e exportar, certo? E aí, então, aconteceu a revolta dos cipaios, que se caracterizou por, né? Aí, no início do século XVI, foi criada a Companhia Britânica das Índias Orientais, organização formada por comerciantes ingleses que intermediavam o comércio entre a Índia e a Inglaterra. Mais que se concentrar no comércio, no entanto, essa instituição acabou se tornando um braço militar da Inglaterra na região.
Durante a expansão imperialista em meados do século XIX, os ingleses tinham mais soldados recrutados entre os indianos do que os de origem inglesa. Os soldados indianos que trabalhavam para o exército britânico eram denominados cipáios. A exploração econômica, a alta cobrança de impostos e o desrespeito dos ingleses pelas culturas e pelas tradições da Índia levaram em 1857 à eclosão de uma revolta promovida pelos cipáios. Eles atacaram autoridades religiosas ingleses. A revolta, no entanto, foi rapidamente controlada pelos oficiais ingleses com a ajuda de alguns membros da elite indiana, que temiam revoltas por parte dos grupos populares. O confronto, que tinha como objetivo colocar fim à exploração, acabou fortalecendo o domínio inglês na Índia. Em 1876, a região foi anexada em definitivo ao Império Britânico. Então, aqui a gente vê que a maior atuação no território da Índia foi da parte dos britânicos, foi da parte da Inglaterra, certo? E então gerou um conflito entre os soldados que estavam, né, ali sobre as ordens britânicas, mas que se revoltaram contra esses ingleses, contra a Inglaterra, né? Mas eles foram vencidos por causa desse poderio do exército inglês, certo? E aí esse território da Índia foi anexado, né, ao território inglês, foi conquistado, né? Agora a exploração inglesa na China se resume em que os europeus já realizavam comércio de produtos orientais, né? Já tinham contato com o Oriente, como a seda, o chá e a porcelana chineses. Contudo, foi somente durante a segunda metade do século XIX que os ingleses conseguiram estabelecer o vantajoso comércio do ópio do Império do Centro, China. Os ingleses plantavam a papoula no sul da Índia e dela extraíam o ópio em estado bruto, que era comercializado em larga escala na China, gerando muitos lucros à Inglaterra. Então aqui a gente vê que os ingleses, né, conquistaram o território da Índia, né, investiram no território plantando a papoula e extraindo ópio, né, gerando lucros para a Inglaterra. Porém, a Europa ela já tinha contato com o Oriente desde lá da Idade Antiga, quando começou as primeiras rotas comerciais com o Oriente. Vocês lembram que teve a crise do comércio com o Oriente lá na Europa, na Idade Antiga? Então esse contato com a China e a Índia já é de tempos, esse contato comercial com esses povos. Aqui já se estabelece mais esse contato de exploração. Lá nos tempos antigos, o contato era de trocas comerciais. Aqui já é um contato de exploração comercial, certo? E então, né, acontece a Guerra do Ópio e posteriormente vai ter a Guerra dos Boxers. Nós vamos ver o que foi a Guerra do Ópio. A ampla utilização dessa substância da China, que é o ópio, começou a preocupar o governo chinês, que proibiu sua venda em 1839. No entanto, a venda continuou a ocorrer em forma de contrabando, mesmo que estivesse sujeito a penas severas por parte do governo. Nesse mesmo ano, um grande carregamento de mercadoria foi apreendido pelas autoridades chinesas e lançado ao mar. O governo inglês pronunciou-se alegando que as atitudes chinesas se caracterizavam como crime contra a propriedade privada, iniciando assim uma série de ataques à China, cujo governo e exército não conseguiriam resistir. Para evitar prejuízos cada vez maiores, a China em 1842 rendeu-se e assinou o Tratado de Nanquim com a Inglaterra. Segundo ele, a China se comprometia a abrir 5 de seus principais portos comerciais às mercadorias britânicas. Além disso, deveria pagar uma pesada indenização de guerra, garantir imunidade e privilégios especiais para os ingleses, além de colocar a ilha de Hong Kong sob o domínio inglês. Então, que a gente vê, né, que o ópio, aqui nesse quadrinho verde em destaque na página 39, mostra pra gente o que é o ópio. Era uma substância extraída da papoula que apresenta efeitos alucinógenos e anestésicos. Desde a antiguidade era utilizado como remédio e também como substância viciante alucinógena. Muitos ainda usavam sua tintura como veneno. Na China era uma das formas de execução da pena de morte.
Então a gente vê que esse produto, né, ao ser proibido pelo governo chinês, gerou este confronto, né, com os britânicos, com a Inglaterra, os ingleses, e então, né, dominou ali o período o território da China também, certo? E a Guerra dos Boxers está ali na página 40, que diz que apesar dos conflitos entre o governo chinês e os ingleses, os estados tentavam se estabelecer na China e tiveram para enfrentar a oposição dos Boxers, que eram os integrantes, né, de uma sociedade secreta denominada Punhos Harmoniosos. Eles tinham como objetivo a expulsão dos estrangeiros. Então eles lutavam contra esses colonizadores estrangeiros, né? E em 1900 os Boxers realizaram sua maior ofensiva contra os estrangeiros. Com o apoio popular, invadiram a cidade de Pequim, exigindo a saída deles. Com a derrota dos Boxers, os estrangeiros ampliaram ainda mais a exploração sobre o território chinês. Então a gente vê aqui o poderio dessas potências, né? Que em todas essas revoltas, como a revolta dos Xiaipos, do Ópio e a do Boxers, as potências ganharam sobre o território da Índia e da China, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, podem mandar. Um beijo e até a nossa próxima aula de História.